Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vosso chamado intercessor, de Deus excelso, pão sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por nós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Hoje, dia 13, segunda-feira, segunda semana do tempo pascual, tempo da Páscoa. Na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 23 e diante, vemos um episódio após Pedro e João saírem do Sinédrio com os chefes e fariseus, após serem julgados a não falarem do nome de Jesus, sob ameaças. Então, a leitura nos diz: uma vez soltos, foram para junto dos seus e referiram tudo o que lhes disseram os chefes do sacerdote e os anciões. Ouvindo isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, foste tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Foste tu que falaste pelo Espírito Santo pela boca do nosso Pai, do teu servo. Por que essa arrogância entre as nações e estes vãos projetos entre os povos? Os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel, para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. Agora, pois, Senhor, considera as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem toda a intrepidez tua palavra, enquanto estende a mão para se realizarem curas, sinais e prodígios pelo nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos se encontram diante da arrogância e da incredulidade dos fariseus, aonde dos mesmos que mataram Jesus, eles ainda não conseguiam acreditar nos testemunhos de Jesus, porque aquele povo ele esperava um Deus glorioso, aquele Deus que viesse para libertar da escravidão da lei, libertar daquilo que acreditavam que Jesus viria para acreditar. Mas, como testemunha, os apóstolos, eles anunciando agora com força o Evangelho de Jesus, os testemunhos de Jesus, e vemos o quanto hoje a palavra ela nos aponta para o Espírito Santo como o Espírito que nos dá coragem, o Espírito que nos dá força diante das perseguições, diante das dificuldades. E o Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer e aonde ele deseja soprar. A gente não vê a ação do Espírito Santo, mas sabe que ele está rodando em todo lugar e agindo conforme a vontade de Deus. E engraçado ver que antes do Espírito Santo, aqueles mesmos apóstolos que fugiram, que negaram, por medo, muitos ainda chegaram, mesmo depois de ver Jesus ressuscitado e após o pedido de Jesus de ficar em Jerusalém, Pedro ainda decidiu voltar a pescar a vida velha, porque era mais cômodo, era mais fácil se voltar à vida velha,
aquele cômodo de antes. E os discípulos, à demanda da liderança de Pedro, voltaram-se também com ele. E era necessário que Jesus voltasse de novo a Pedro e meio que o exortasse a apacentar as ovelhas, porque Pedro era o chamado dele para ser o Papa da igreja, para trazer essa sucessão. E após o Espírito Santo a gente vê um novo Pedro, um Pedro que é capaz de anunciar o Evangelho, de, pelo Espírito Santo, converter várias pessoas, de realizar curas, milagres, e melhor, mesmo nas perseguições, nas dificuldades, mesmo aos açoites, às ameaças, Pedro ainda continua o seu ministério por Jesus. Não por Pedro, mas pelo Espírito da coragem. É o Espírito Santo que dá coragem, que nos fortalece dia após dia para renunciarmos à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. E levando para um lado humano, um pensamento, a gente sabe que os discípulos tinham medo, os discípulos eles temiam, os discípulos eles eram humanos, eles tinham medo, eles tinham receio daquilo que poderia acontecer. Mas o Espírito Santo os dava coragem para anunciar com força. E nessa oração dos discípulos a gente vê que eles também tinham medo por meio dessa oração, mas que eles confiavam no Espírito Santo e nos feitos de Jesus, e sabiam que Jesus e o Espírito Santo estavam com eles. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Então, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das dificuldades, eles se foram à vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo soprou sobre eles. Soprou o espírito da coragem. E outra história muito que a gente vê do Espírito, como o Espírito Santo pode proceder coragem, na pessoa de Josué, aonde ele estava lidando com o luto de Moisés, tomando a liderança daquele povo que ele conhecia, aquele povo de cabeça dura, que era um povo que eles tinham uma dureza contra Jesus, contra aquilo que Deus estava fazendo por ignorância. Deus, ele agia no meio daquele povo, mas aquele povo, ele tinha ignorância, eles eram um povo de cabeça dura. Josué, em meio a tantos problemas, o Espírito Santo ficou com Josué, dando-o coragem para prosseguir com aquele povo. Como o Evangelho diz, precisamos nascer para o Espírito, na água e no fogo do Espírito Santo. Pois só assim podemos ser um homem novo, uma mulher nova, uma pessoa nova. Podemos ser novos a partir do Espírito Santo. Quando Jesus fala em nascer de novo no Evangelho de hoje, não é necessariamente voltarmos ao ventre materno, mas voltarmos ao Espírito, alargarmos a carne e voltar ao Espírito, deixarmos de ser carne para ir ao Espírito, pois a carne, como vai dizer São Paulo aos Gálatas, ela é contrária ao Espírito. A carne, ela é desejosa daquilo que o mundo oferece, o Espírito é desejoso daquilo que Deus oferece. Precisamos voltar ao Espírito Santo, a rezar mais pelo Espírito Santo, a pedir a efusão do Espírito Santo, o batismo de fogo no Espírito Santo. Dizer, eis-nos daqui, Senhor, faça-se de mim o teu querer, que o meu ser seja teu, que o meu pensar seja o teu, que o meu falar seja o teu, que o meu modo de agir seja o teu, a nos entregar verdadeiramente ao Espírito Santo, para assim, rumo à santidade, ele possa nos levar a chegar a Deus. Que possamos também nos entregar também à esposa do Espírito Santo. Pedir que sejamos gerados pelo mesmo ventre que Jesus foi gerado. Pois assim como esse ventre gerou um Deus Santo, ele pode nos gerar santos também. Pois ela é a esposa do Espírito Santo. E onde a esposa está, o noivo vem. E ele vem. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter consciência de que só com o Espírito Santo possamos conseguir
Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Vem, Espírito Santo.